A gente vai falar sobre uma entrevista coletiva feita pela OMS que concluiu que a dimensão da crise do coronavírus poderia ter sido menor se lideranças políticas tivessem assumido suas responsabilidades e se a cooperação internacional tivesse acontecido. O informe foi apresentado hoje depois de 8 meses de avaliação sobre como o mundo reagiu à pandemia. E exatamente sobre esse assunto que eu e você vamos conversar com o colunista de internacional, Jamil Chad. Jamil, muito boa tarde a você, homem. Opa, entrou Problema de um áudio. chinês junto com você. Calma, Genebra na Suíça e a Jamil Chad, não é chinesa. Acho que agora foi, Jamil, tudo bem. Jamil, é muito interessante esse posicionamento da OMS, né? Sendo que muita gente também reclamou pelo fato de eles não terem declarado pandemia quando deveriam ter declarado, segundo palavras de especialistas, né? Fato, Nelson, essa é uma história que ainda vai ter que ser contada, investigada. A própria OMS vai precisar passar por uma reforma e vai precisar dar respostas a tudo isso, mas também o que acontece é que justamente um grupo extremamente capacitado de especialistas, não estamos falando de qualquer pessoa, alguns dos principais especialistas da área médica no mundo foram convocados justamente pela OMS para trabalhar no que se refere à resposta à pandemia. O que eles concluíram? Eles concluíram que, de fato, o mundo, Nelson, tem a tecnologia e tem a capacidade de frear um vírus. Mas o que faltou nesses últimos 8 meses foi, na verdade, liderança política, ou seja, governos que assumissem a responsabilidade e que, de fato, implementassem algumas das medidas que são extremamente difíceis de ser implementadas, obviamente. Isso de um lado. E, de outro lado, a cooperação internacional, que ficou no discurso, mas praticamente não foi traduzida em uma ação concertada global entre os governos. Então, você tem aí uma constatação bastante dramática, mostrando, inclusive, com números, como a crise hoje afeta a economia mundial de uma forma dramática. Hoje mesmo a OCDE apresentou novos números do G20, o G20 uma queda recorde no segundo trimestre do ano, e teria sido muito mais barato preparar o planeta para justamente uma eventual pandemia. Esse mesmo grupo alerta, Nelson e Helene, a próxima pandemia virá, não é talvez, pode ser, não. Teremos uma nova pandemia no mundo, eventualmente, nos próximos anos, nas próximas décadas. E para esse momento, não há mais desculpa. Não há mais por que dizer, olha, não sabíamos que isso poderia acontecer. E esse é o alerta justamente que esses especialistas fazem para alertar justamente nessa direção. Entre eles, uma das principais é a Gro Harlem Brundtland, que foi primeiro-ministra da Noruega e foi já diretora da OMS, isso há quase 20 anos. Ela foi, entre outras coisas, a pessoa que desenhou basicamente um livro absolutamente fundamental dentro do sistema internacional, que era o de colocar a agenda ambiental no centro da pauta internacional. Ela também fez isso. Então, não é alguém sem experiência, vamos dizer assim, de governo e nem mesmo nesse palco internacional. Jamil, agora, não é a primeira vez que um informe desse tipo é divulgado, né? O que foi dito, por exemplo, lá em 2019. E como você também falou, né? Não é a primeira, obviamente, nem a última pandemia. Como é que fica aí o que já foi dito e o que a gente esperar daqui para frente? Leli, de fato, essa apresentação de hoje, desse informe, é muito importante porque ele é o primeiro informe durante a pandemia que aparece sobre como o mundo respondeu. Mas é curioso, porque esse grupo não foi criado para a pandemia, ele foi criado no ano passado justamente com a pergunta: o que ou até que ponto o mundo está preparado para enfrentar uma pandemia ou não? Isso foi feito, imagine só, no ano passado, antes de nós estarmos aqui falando de Covid ou qualquer outro tipo de ameaça. Esse grupo, já no ano passado, eu li um informe hoje, que eles disponibilizaram, tanto do ano passado como desse ano, o informe do ano passado dizia o seguinte: o mundo não está preparado para uma pandemia, isso é muito curioso, e se ela acontecesse, ou se ela vier a acontecer quando chegar, o impacto vai ser muito profundo, tanto em vidas como em renda, ou seja, a receita de empresas, das pessoas, etc.
uma previsão era de que o mundo teria uma queda do PIB de 5% da população. E se o vírus dessa eventual pandemia tivesse o grau de agressividade, aquele de 1918, da gripe espanhola, a previsão é de que entre 50 e 80 milhões de pessoas teriam morrido nesse vírus por conta da falta de preparação. Ou seja, se a mesma situação de 1918 se repetisse hoje, ou seja, com um vírus ainda mais letal, um vírus ainda mais agressivo, o estrago teria sido muito maior. Por quê? Porque o mundo não estava preparado para lidar com uma situação dessa. Esse é o problema, não estava preparado. Será que a partir de agora, a partir dessa pandemia que a gente viveu, ou seja, onde as economias foram atingidas drasticamente, Alemanha, Itália, França, a gente mostrou da África do Sul que caiu 51%, vai ter uma queda de PIB de 51%. O Brasil, que se esperava um pouco mais, mas felizmente vai ficar em torno dos menos 5,2%, 1%, enfim. Esse aprendizado vai servir para alguma coisa ou as pandemias poderão vir piores? Eles levantaram esse fato? Levantaram, Nelson. De fato, esse é um dos recados principais. Não é só, na verdade, não é buscar o culpado no passado, inclusive porque eles não citam nomes de países, não é um tribunal para colocar os culpados diante da população, não é isso. É para justamente falar, olha, isso não funcionou, vamos ter de tomar um outro caminho, porque eventualmente o próximo vírus pode ser muito mais forte do que o da Covid-19. E alguns números eu acho que explicitam muito essa situação. A avaliação desse grupo é de que a economia mundial vai perder, ou na verdade já está perdendo, cerca de 12 trilhões de dólares. 12 trilhões de dólares. Isso no curto e médio prazo. E no longo prazo, os trabalhadores terão uma perda de receita de mais 10 trilhões de dólares. Isso no longo prazo. Se você soma essas duas perdas, elas são extremamente fora de qualquer tipo de padrão. Agora, quanto custaria para preparar o mundo para uma nova pandemia? Claro, se ela vier, obviamente vai causar estrago, mas o mundo pelo menos terá como resistir e como dar uma resposta. Quanto custaria para preparar os sistemas de saúde? Segundo esse estudo, segundo esse levantamento, bastaria que cada governo aumentasse em $5 por ano por pessoa os investimentos em saúde. $5 por pessoa por ano. Isso é o que se exige que governos gastem, a mais do que já estão gastando hoje, para que o mundo esteja preparado para uma pandemia. Ou seja, a prevenção ela custa apenas uma fração do que pode ser o prejuízo gerado pela pandemia. É impressionante, né? Eu me lembro até quando a gente falou sobre a questão da infraestrutura de saneamento básico no país, para cada um real gasto no saneamento básico, seja levando esgoto, água encanada, você economiza 4 no SUS, ou seja, é um número expressivo e você levantou exatamente essa conta que você fez, ou seja, gastando $5 por pessoa anual, você vai poder evitar esse tombo das economias. Jamil, um abração para você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Amanhã tem mais para nós aqui.